Então, pessoal, mais uma aula de CEP, Sistemas Elétricos de Potência, certo? A aula de hoje é sobre geração eólica e solar, beleza? Então, se vocês já puderem dar o like de vocês no vídeo, né? E se vocês puderem dar um... Deixa eu ver se... Aham, não ficou legal, mas enfim. Também, se vocês puderem compartilhar o vídeo com os colegas de vocês, se vocês acham que algum deles não recebeu o vídeo, vocês fiquem à vontade, beleza? Então, a aula de hoje é sobre energia eólica e solar. Vamos ver sobre as duas energias, eólica e solar, e um pouco sobre geração distribuída. Então, pessoal, a energia eólica é a energia que utiliza a força dos ventos para a geração de energia elétrica. Tá? Para fim de gerar energia elétrica, isso é relativamente recente. No final da década de 70 que começou a se gerar energia elétrica diretamente com a ação dos ventos de forma minimamente comercial, certo? Essa forma de energia é considerada limpa, renovável e sustentável, né, apresentando mínimos impactos ambientais. Limpa porque não emite gases poluentes, renovável porque sempre tem vento novo, né, não precisa queimar vento, enfim. E sustentável porque ela causa mínimos impactos ambientais a uma boa geração de energia. No Brasil, esses dados já estão um pouco defasados. Hoje a gente tem cerca de 8,5% de capacidade instalada de energia eólica. Tá? Chega a 15 GB. 15 GB. Certo? Bem, então já foi um bom avanço em 2017. Né? Em 2017 tinha 11 GB, agora a gente já tem 15 GB. Que já era um grande avanço em relação a 2016. Né? Hoje a gente já tem quase 600, mais 602 usinas eólicas, tá? Mantendo essas de geração distribuída. A energia produzida por fontes eólicas já chega na casa dos faixa ali dos 10 GWh, perto disso, tá? 10 GWh de energia, no caso 10 mil, beleza? Mas depende mês a mês, tem mês que é mais, tem mês que é menos, depende muito, tá? Todos os meses oscila bastante. Bem, então algumas ideias básicas, né, de aerodinâmica. Primeiro, o que é o vento, né? Vento é o fluxo de gases em grande escala, é o ar em movimento, né? Basicamente, qual que é a ideia? Você tem a Terra, você tem massas de ar, essas massas de ar em volta da Terra. Bem, aí vem o Sol e aquece essas massas de ar que estão em uma determinada região. Essas massas de ar quente, o ar quente tende a subir, muitas vezes o ar da superfície é o que está mais quente. Então, ele vai tender a subir e o ar que está mais em cima vai tender a descer. Né? Isso causa um ciclo de ar, um ciclo muitas vezes de massas de ar, muito maior até do que uma localidade. Esse ciclo de massas de ar em grande escala é o vento, certo? Isso é o vento. Bem, aqui está mais ou menos o que eu expliquei, né? O vento, a energia dos ventos é usada em muitas aplicações ao longo da história, desde bombeamento de água até a navegação, né? Então, a gente usa essa energia, né? Muitas vezes não só de forma de energia elétrica, mas uma vela empurrada pelo vento que empurra o navio, certo? O barco. Mas para fins de eletricidade ela é realmente muito nova. Então aqui a gente tem mais ou menos a ideia do que tem uma torre eólica, certo? A gente tem sensores, né? Anemômetro mede a intensidade do vento e velocidade, biruta que captura a direção do vento. Então as torres eólicas elas se movem em todas as direções para poder acompanhar a melhor direção do vento, né? Então, por exemplo, vamos fazer um negócio assim. A gente tem aqui. Então, se eu tenho vento para cá, ela pode se mover assim, pode se mover assim, pode mover só a pá para poder acompanhar melhor o vento. Então, ela precisa desses sensores para poder medir qual que é essa direção, a intensidade do vento, para poder fazer essa movimentação das pás. Tem o gerador lá dentro, né, que converte energia eólica, energia mecânica em energia elétrica. Tem uma série de mecanismos de controle que captam a melhor possibilidade possível de energia, certo? Tem caixa de transmissão. Caixa de transmissão é mais em sistemas antigos, sistemas novos, bem caros, não tem caixa de transmissão, porque elas geram um custo de manutenção muito alto,
que às vezes inviabiliza, né, a energia solar. Tem o rotor, que é quem vai girar junto com as pás e com o gerador. A nacelle, que é o nome da caixa, que fica... esse daqui é a nacelle, né? E a gente tem a torre, que é o que sustenta, né, toda a energia eólica, certo? Bem, existem dois tipos de turbina. Turbina de eixo vertical e de eixo horizontal. Tá? A de eixo vertical são dois tipos, a da Rieus e a Savonius. A Savonius é mais usada no mar, a da Rieus é mais usada na terra, certo? Essas duas turbinas verticais são para baixas potências. Normalmente, quando a gente tem geração distribuída de energia eólica, ou seja, energia eólica em casa, a gente vai preferir usar uma desses tipos de turbina, uma da Rieus ou uma Savonius. Quando a gente quer fazer energia em larga escala, a gente vai usar as horizontais, que são sempre com 3 pás. Tá? Por que esses 3 pás? Né? Porque 4 pás não ia ter um ganho significativamente maior que 3. E 2 pás, para poder ter equilíbrio mecânico, essas 2 pás seriam muito mais grossas que as 3 pás, o que acaba dificultando, né? Encarecendo mais do que 3 pás. Então 3 pás é mais barato e mais eficiente que 2 pás. E basicamente muito mais barato que 4 pás, que seria um pouquinho mais eficiente. Então normalmente se usa 3 pás, certo? E hoje em dia elas já são bem grandes, né? Se pensar nessa pá aqui, ela é um avião de asa a asa, cada pá. Elas são muito grandes. As torres chegam a 120 metros de altura, né? Então é muita coisa, tá? Os parques eólicos, então, são locais que reúnem 2 ou mais aerogeradores, cada conjunto desses é um aerogerador, né? Pode ser em espaço terrestre ou marítimo, tá? A geração eólica terrestre é conhecida como onshore e a geração eólica marítima é offshore, tá? A offshore é muito cara. Por quê? Porque ela fica no mar. Então vocês pensam que tem a terra. Deixa eu desenhar de uma cor mais bonita para a terra, né? Tem a terra e aqui tem o mar. Então, uma usina vai ficar na terra, né? Beleza. Aqui vem o vento. A outra usina vai ficar no mar. Certo? Bem, a usina do mar, pessoal, ela muitas vezes vem acoplada com uma usina maré motriz, que tem um gerador que varia com a força das marés também, tá? Só que ela tem um problema, ela está flutuando no mar, né? Então ela tem que estar bem ancorada para não ficar tipo flutuando para lá e para cá, né? E outra é que ela vai precisar de toda uma rede de transmissão subaquática, que é uma rede muito cara, né? Vou tentar fazer aqui de uma outra cor. Então vai precisar de toda uma rede subaquática, né? Enquanto essa daqui, essa rede aqui é uma rede cara, porque ela tem que resistir ao sal, alta tensão. É muito complicado. Você tem que transmitir, não vai poder colocar um transformador lá, então a tensão não vai poder ser muito alta, então o cabo vai ser grosso. O gerador já tem que ter uma alta tensão para poder não precisar usar o transformador. Então, assim, é bastante complicado, é muito caro esse tipo de usina, né? Então, a usina offshore, ela é muito cara, tá? Mas, normalmente, tá, a potência dos offshore é muito mais alta que a potência dos onshore. Porque, claro, né, já vai colocar no mar, já coloca uma potência muito alta. E, além disso, no mar tem muito mais vento, né? Só a energia do mar, que tem de vento no mar, daria conta de alimentar a Terra inteira e sobraria muita energia, se fosse só colocar energia eólica e maré motriz. Só que é um potencial de exploração grande, gigante, mas muito caro, né? Os países que mais exploram esse tipo de energia são a Dinamarca e o Reino Unido, né? Que exploram energia onshore, offshore. Onshore muitos países exploram. Bem, então desvantagens da energia eólica, né? Existem várias desvantagens. Primeiro, o alto custo de instalação inicial é mais cara, muitas vezes, que a solar e do que a termoelétrica, né? Ela depende de essência de vento. Aqui está o grande problema dela, né? Eu preciso de vento para funcionar, então ela jamais pode ser energia base. Por quê? Porque o sistema precisa de energia instantânea. Todo momento precisa de energia. Precisa de uma energia que seja confiável, que todo momento me garanta a energia que eu tenha,
eu tenho aquela energia, certo? A eólica não me garante isso, ela é uma energia intermitente. Por isso, eu não posso usar ela como base do sistema elétrico, eu posso usar ela para complementar a energia do sistema elétrico, me dar mais energia se eu precisar. Só que nunca como base, ela não pode ser uma segurança. Outro problema é a poluição sonora dos ambientes, certo? Tem um nível de ruído relativamente alto nas regiões que ela opera. Um outro grande problema é a morte de pássaros, tá, pessoal? Eu dei uma estudada um pouco sobre isso. Assim, em valores absolutos, é muito menor que o de transmissão, de poluição atmosférica, até de gatos. Gatos mesmo, tipo, animais. Só que existem muito menos torres eólicas, né? As torres eólicas elas ficam bem nos fluxos de melhor vento, que são justamente onde os próprios pássaros se aproveitam para voar. Eles migram nos fluxos, nas grandes correntes de vento, certo? Existem algumas soluções em relação a isso, como por exemplo a instalação de radares, até morcegos morrem também com torres eólicas, né? São de sonares para afastar esses morcegos, ou radares para identificar quando vier um pássaro, a torre mesmo se desviar. Enfim, então estão buscando várias soluções para esse problema, mas é relativamente alto o impacto. Principalmente águias morrem com torres eólicas, né? São poucas águias em extinção, então isso é um grande problema. Outro problema é que ela necessita de incentivo governamental, ela precisa de subsídio, né? Ou de outros mecanismos de incentivo, porque ela é uma energia muito cara, né? Então, um dos incentivos, por exemplo, que o governo brasileiro dá é que para consumidores que tenham demanda entre 500 kW e 3 megawatts, esses consumidores eles só podem comprar energia de fontes incentivadas. Que seriam essas fontes incentivadas? Eólica, solar e PCH. Então, um consumidor livre, né, que não é bem livre, é um consumidor especial, que tem essa faixa de energia, ele só pode comprar energia eólica, solar ou PCH, isso é por incentivo. Né? A maior parte prefere comprar das eólicas, porque elas têm mais potência, mais demanda. Né? Então, a usina eólica consegue suprir rapidamente a demanda que a pessoa precisa. Bem, vantagens da energia eólica. Ela é uma energia renovável, limpa, né? Não precisa de, enfim, não emite gás para a atmosfera e sempre eu vou ter vento disponível para mim. Ela tem um custo de operação muito baixo de manutenção, principalmente as mais modernas, né? Sem caixa de transmissão ou com uma caixa de transmissão bem simples. Melhora a ocupação da área, tá? Porque eu posso utilizar o solo para outras coisas. Tipo, ela não tem a maior densidade e potência por área, mas eu posso usar, por exemplo, tem aqui aqui tem a torre, ela é bem alta. Aqui tem árvores para reflorestamento na mesma área, ou animais para pecuária, enfim. E o desenho não tá muito bom hoje, tá, pessoal? Fazer o quê? Nunca tá, né? Ela não depende do preço de combustíveis, né? Como a termo. Ela tem construção e implantação modular, então tu pode ir construindo aos poucos e ampliando os parques, tá? Isso é muito útil porque tu já consegue ter um retorno rápido do dinheiro. Tá? Isso é muito melhor, por exemplo, do PCH, que tu tem que esperar construir toda a usina para poder ter o retorno. A eólica tu já pode ter o retorno à medida que os módulos, os aerogeradores vão se completando. Inclusive, tu pode ter um custo de investimento inicial menor, porque como tu vai recuperando isso mais rápido, tu consegue ir reinvestindo para aumentar o parque, né? Que tu não consegue fazer com uma hidrelétrica, por exemplo. E tem outra vantagem que ela tem uma operação complementar às hidrelétricas, ou seja, nos picos de energia hidrelétrica são no verão, os picos de energia eólica são no inverno. Então a gente consegue ter aí, enquanto as PCHs estão fracas, a eólica fica forte. Então, tem uma curva, né, explicando como é que é o comportamento ao longo do ano. Então, no verão eu tenho pouquíssima biomassa, que as plantas estão crescendo, né, e pouco vento. Né. À medida que o ano vai passando, né, aqui vai subindo a taxa de biomassa eólica e vai diminuindo a taxa hidrelétrica, e tem o pico no verão, certo? Em janeiro, fevereiro. Então, as hidrelétricas diminuem, mas a eólica e a biomassa sobem. Então, é um pico em torno de setembro da eólica, certo? Muitos países em agosto, julho, dependendo do estado também do país. No mundo, tá, pessoal, a maior proporção, né, da sua matriz de produção energética em termos de energia eólica é da Dinamarca. A Dinamarca ele tem cerca de 46% hoje em dia, tá, de toda a produção energética dela que ela consome vem energia eólica. Depois tem a Irlanda, Portugal, Espanha que seguem atrás, certo? Taxas de juros estão um pouquinho mais altas.
Mas em termos de capacidade instalada, tá? A China hoje, isso foi em 2016, 145. Hoje ela já tem 211 gigawatts de energia eólica. Naquela época já era maior que o nosso Brasil todo de hoje, praticamente, em capacidade instalada, só eólica. Hoje, então, ela tem quase 2 Brasis de capacidade instalada, um Brasil e meio, só com energia eólica, né? Sem contar todos os outros tipos de energia. Depois vem os Estados Unidos, a Alemanha e a Índia, né? Em termos de hoje a Índia já está com 35 gigawatts de energia eólica. O Brasil vem em oitavo, o Brasil é a oitava posição, tá? O Brasil hoje tem 15, né? O Brasil é o oitavo com 15 gigawatts. Em termos de fator de capacidade, que é o aproveitamento da energia eólica, ou seja, quanto mais consegue aproveitar de vento, tá? Em 2016 o Brasil teve o recorde, de 38%. Hoje o nosso fator de capacidade está ali na faixa de uns 43% a 48%. Então a gente tem um ótimo aproveitamento de vento. Para vocês terem uma ideia, a Europa hoje está com uma faixa em média, né? Porque depende muito do país, é uma média dos países, mas ela está com uma média de 28% da energia no continente e 38% da energia no mar. Então ela está bem abaixo do nosso, que é praticamente só continente. Mas os nossos potenciais de vento são muito melhores, né? Aqui tem uma evolução do fator de capacidade no mundo, que o mundo soube aproveitar melhor onde tinha mais vento, e uma evolução também da potência instalada de energia eólica no mundo, né? Aqui tem só alguns dados de produção de energia eólica por país, né, de energia mesmo, né, produção, energia produzida ao longo do tempo. Então, na década de 90, quem detinha basicamente toda a energia eólica do mundo eram os Estados Unidos. Né? Na década de 2000, a Alemanha, no início da década de 2000. Depois passou os Estados Unidos de novo, né? E agora está mais ou menos uma briga entre Estados Unidos e China, certo? Bem, então, o Brasil, né, como eu falei, ele já está na oitava posição em termos de quantidade de energia e capacidade instalada de energia eólica, tá? E também em produção energética. Entre as regiões, né, do Brasil que tem energia eólica, a gente tem a Nordeste e a Sul, certo? A maior parte está no Nordeste, tá? Em termos de importância, aqui já está atualizado esses dados. A Bahia, depois o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhão e Santa Catarina. São os estados que produzem e os ordem dos que mais produzem. Tá? Tem um pouco da evolução da energia eólica do Brasil, ela crescendo, capacidade instalada, né? Não produção mesmo, que é energia, produção, tá? Quantidade de produção, é gigawatt-hora. É bem grande. Participação dos estados, né? A Bahia já subiu bastante a produção dela em relação ao Rio Grande do Norte desde essa época, tá? E continua subindo. A Bahia daqui a pouco vai ser o estado ainda do Rio Grande do Norte, que tem uma capacidade instalada por muito pouco, mas ano que vem, ao longo desse ano, já 2020, a Bahia vai ultrapassar o Rio Grande do Norte. Também a evolução do setor de capacidade brasileiro, né? Vai evoluindo bastante, acima da média mundial, tá? E é um pouco da capacidade instalada brasileira. E também um pouco de como que varia ao longo do ano no Brasil, né? Então, em janeiro é baixinho, mas acontece, sobe bastante aqui em julho, agosto. O pico normalmente aqui no Brasil é em julho, tá? Em setembro e outubro também tem um certo pico. Mas normalmente o pico está sendo em julho, agosto, certo? Aqui é um pouco como ela foi crescendo a participação no Sistema Elétrico Nacional, né? Então não tinha absolutamente nada e foi aumentando até que surgiu relativamente bem. Bem, que é o preço, né? Em 2008, o preço do primeiro leilão foi R$ 372 por megawatt-hora ou $114 por megawatt-hora. Então, à medida que o tempo foi passando, foi baixando esse preço. Teve um mínimo em 2012, está com R$ 88,42. O real oscila muito, né? Então, na verdade, esses 203 aqui, reais de 2015 leilão equivaleram a $53. Então, o preço em dólar se manteve mais ou menos estável, né? A venda de energia eólica, o quanto que conseguia se arrecadar. O preço em real acaba sendo meio alto, né? R$ 203 por megawatt-hora é um pouco alto, tá? Não é tão alto quanto em alguns lugares, mas com um tipo de energia, né? Mas é relativamente alto, certo? Pra terem uma ideia, Belo Monte, acabei não falando na aula de Belo Monte, mas é algo em torno de R$ 60 por megawatt-hora, se não me engano, tá?
foi feito o leilão de Belo Monte. Então ela é bem inferior à eólica, né, porque é uma grande hidro. Esse PCH geralmente ficou nessa parte de 100 e poucos reais por megawatt-hora até 200 e poucos reais por megawatt-hora. Energia solar. Bem, a energia solar também ela é relativamente nova, tá, se comparada a outras formas de energia. Porque placas solares, né, são muito novas, né, são tecnologia muito nova. Também remonta ali à década de 70, tá, do século 20. Existem dois tipos, né? Existe a fotovoltaica e a heliotérmica. Aqui a gente vai falar da fotovoltaica. A gente já falou da heliotérmica na aula passada, certo? Basicamente, tá? Todas as formas de geração energéticas são consideradas como energias solares, tá? Por quê? Primeiro, a energia hídrica, né? Ela é feita para renovável porque o sol aquece a água, faz o ciclo, chove e você tem água sempre. Então, de certa forma, foi a energia que veio do sol que levou a água até as usinas hídricas. A energia térmica, ela vem do petróleo, né? Só que esse petróleo, há milhões de anos atrás, eram plantas que receberam energia do sol para poder se alimentarem, crescerem, se desenvolverem. Né? Energia eólica, como eu expliquei para vocês antes, ela vem do movimento dos ventos que vem do aquecimento solar das massas solares. Então, todas essas três formas de energia, elas vêm do sol. Né? A energia que não vem do sol é a energia geotérmica. Tá? Eu falei para vocês porque ela vem do centro da Terra, do magma terrestre, então é a energia da Terra mesmo. Tá? Todo o resto das energias vem do Sol, só a grande fonte de energia da Terra. Bem, então a energia solar, tá, pessoal, está também estão desatualizados, ela já cresceu muito em relação a esses dados, né? A gente tem uma quantidade de usinas muito grande, ela vem crescendo ano a ano, principalmente em termos de geração distribuída, tá? Cresce muito, tá? Então ela tem é comparável a geração distribuída com a geração macro, né? Ela tem cerca de 1,4 gigawatts de macro geração e 1,2 gigawatts de geração distribuída, certo? Instalado, né? Então, normalmente a energia gerada da solar ainda é baixa, tá? Porque ela só gera de dia, né? Então, ela só vai conseguir gerar metade da capacidade no mínimo, tá? Mas normalmente é só os picos de sol, que é em torno das 10 da manhã até as 4 da tarde, tá? Mas a capacidade instalada tem crescido bastante, tá? Principalmente a questão de geração distribuída nas indústrias e casas, né? Que elas dão energia e dão para a rede de energia e recebem créditos de uso de energia. Tem uma distribuição no mapa solar do Brasil, tá? Então, o pior lugar de insolação é Santa Catarina, tá? Dizem as lendas que o pior lugar do Brasil é Joinville, que mais chove, mas é Florianópolis, tá? Tecnicamente, a nossa região de Jaraguá, Joinville, Blumenau, Florianópolis é a pior região em termos de insolação do Brasil, tá? É irônico isso, mas realmente é a região que mais chove. Os dados de energia solar comprovam isso. Então aqui é o pior lugar do Brasil para fazer energia solar. Só que os nossos índices já são melhores que os índices da Alemanha, que é um dos países que mais tem energia solar. Então, a nossa região tem índices comparáveis, até piores aos da Alemanha, tá? Que investe muito em energia solar. Então o resto do país tem muito potencial, tá? Principalmente no Nordeste, né? Então essa região aqui específica, ela tem uns picos do planeta de energia solar, tá? Enfim, existem usinas previstas para usar essa área, a Europa está desenvolvendo, investindo energia para a África e para a Europa, né? Energia solar, porque aqui tem um aproveitamento muito grande. E aqui a gente tem índices comparáveis, né? Não é igual, mas é bem comparável aos índices dessa área. Na Amazônia tem um potencial bom, mas assim, não tem como explorar muito, então por isso ela tem um índice menor que algumas regiões. Assim, no Cerrado tem muito mais potencial, Centro-Oeste e Nordeste, né? Então, mas assim, o Brasil inteiro pode ser instalado nas casas, né? E sempre vai ser aproveitado, porque a gente tem muito sol. E assim, os painéis solares eles são o que a gente chama de fotodiodo. Então é um diodo, basicamente, né? Então uma placa solar é um diodo, só que a gente tem o LED, por exemplo. O LED é o diodo emissor de luz. Então o que o LED faz? Você coloca aqui um potencial elétrico e ele vai emitir luz. O fotodiodo é o contrário, você cria luz e vai sair uma corrente elétrica dele. Tá? Então vem luz aqui, né?
Deixa eu fazer outra cor para luz. Vem a luz e daí sai a corrente elétrica dele, ao contrário do LED. Né? Mas é uma energia bastante ineficiente, porque só cerca de 14 a 22% da luz que incide nesse fotodiodo é que se torna de fato energia elétrica. Tá? Isso é uma barreira tecnológica que dificilmente vai ser superada. Tá? Então, mesmo os melhores painéis solares do mundo não chegam a 30% de eficiência. Então, assim, é algo que precisa ser melhorado muito, né, para poder valer mais a pena a energia solar, fotovoltaica. Tem umas fotos dos painéis solares, né, pessoal? Basicamente, o princípio de funcionamento dele tem muito a ver com a química, né? Mas essencialmente são elétrons que são excitados pela luz, eles abrem um canal de fluxo elétrico pela luz. Então, vem a luz nesses elétrons, essa luz vai acabar fazendo o movimento desses elétrons, né, sentido das lacunas, e vai acabar criando uma corrente elétrica. Basicamente é isso. Bem, então, os painéis solares, pessoal, eles têm uma curva de potência, certo? Então, qual que é a ideia? Ele é uma fonte variável de tensão e corrente, não é uma corrente constante, nem uma tensão constante, né? Mas à medida que aumenta a luz, ou enfim, que aumenta a relação de corrente por tensão da célula, né? Ele é basicamente uma fonte de corrente constante durante um bom tempo, né, para várias tensões. E a tensão chega num ponto, 0,5, 0,6 por ali, e ela começa a diminuir bruscamente a corrente, né, até chegar na tensão de diodo de 0,6. Então, esse ponto aqui, que é o joelho da curva que ele chama, é o ponto com máxima potência, ou seja, potência é tensão vezes corrente. Né? Então, sempre os dispositivos de painel solar procuram trabalhar nesse ponto, que é o ponto de máxima potência, para que a gente aproveite e extraia o máximo de potência do painel, certo? Aí, se a gente associa em série, a gente aumenta a corrente, né? O tempo de corrente para a mesma tensão. Então, a corrente fica igual, a tensão aumenta. Se a gente associa em paralelo, aumenta a corrente e diminui a tensão. A tensão fica a mesma, né? Aumenta a corrente de duas células. Em série paralela, a gente tem aumento da tensão e da corrente. Bem, desvantagem então da energia solar fotovoltaica. Primeiro, ela é muito dependente das condições climáticas, ela depende de sol. Se tem uma nuvem, na associação série já era, perdeu toda a potência naquele instante. Então, ela é muito intermitente. Tá? Muito intermitente. Uma nuvem atrapalha completamente a geração de energia, certo? Os painéis solares têm baixo rendimento. Para energia de larga geração, tá, existe a energia on-grid e off-grid. Tá? Então, a energia off-grid, ela depende de baterias. Ela tem o painel alimenta uma bateria, né? E essa bateria depois vai alimentar para a rede. Essa geração é muito cara com bateria. Né? Na geração distribuída, normalmente a gente já pega o painel e liga direto na rede. Né? Então acaba sendo mais barato porque não tem esse custo da bateria. Mas para a gente ter uma geração viável para macro geração, a gente precisa da bateria. Né? E acaba encarecendo muito. E aumenta a manutenção do sistema também. O painel solar tem alto custo, né? Uma energia cara, querendo ou não. Há uma baixa densidade de energia gerada por área ocupada. Então, se você construísse outro tipo de usina, qualquer outro tipo de usina na mesma área, você ia produzir muito mais energia. Né? Em larga escala, muitas vezes não compensa o retorno, porque demora muito tempo para retornar o pagamento dos painéis solares. Existe geração em larga escala, em alguns lugares do país ainda compensa, porque elas são um potencial de sol muito grande, mas em praticamente todos os lugares acaba não compensando em larga escala, só em geração distribuída. Vantagem da energia solar é que ela é renovável, não produz poluição sonora como a energia eólica, não prejudica a fauna, a flora, baixo custo operacional, basicamente deixa os painéis lá e eles trabalham sozinhos. Alta vida útil da usina, elas duram, 30, 40 anos. Fácil instalação. Pode ser utilizado em áreas remotas, inclusive desérticas. E assim, tem um argumento muito forte que é, mesmo que a energia seja ineficiente, está ali a terra parada sem nada, você coloca o painel solar e está ganhando energia, sem nenhum custo. Nenhum ganho de energia. Então está ajudando o sistema, qualquer ganho é um ganho. Né? E
Em relação à geração distribuída, ela tem um rápido retorno, 5 a 7 anos. No local, você já tem um retorno do que você pagou e depois você está ganhando até completar 30 anos. Né? Então, a geração distribuída tem uma grande vantagem. O que é a geração distribuída? Bem, antes de entrar em geração distribuída, vamos entrar nos smart grids. O que são os smart grids? Né? Smart grids são redes inteligentes. Então, as redes inteligentes significa o seguinte, que você tem cidades ou regiões em que a distribuição é feita de uma forma diferente, de uma forma mais segura, inteligente, que os próprios usuários, né, os próprios consumidores, eles também são produtores de energia e há um controle local que faz essa transição de energia para baratear o sistema, o custo do sistema, não precisar fazer grandes linhas de transmissão, e ao mesmo tempo elas conseguem, né, se autogerenciar. Existem algumas poucas cidades na Europa que já trabalham com esse conceito de smart grids, né, e tem dado um certo resultado. Né? Mas antes de chegar nos smart grids, a gente pode trabalhar com a geração distribuída. Né? Então existe o tal do prosumidor, que é o que vai produzir e consumir energia. Né? Então, basicamente, eu tenho minha casa. Na minha casa eu posso colocar um painel solar, uma torre eólica, né? Sei lá, um gerador eólico. Se for num prédio, principalmente numa casa, normalmente não tem sentido, mas num prédio tem. E eu acabo gerando minha própria energia para o meu consumo, né? Principalmente durante o dia. Muitas vezes à noite eu consigo receber energia da rede, mas durante o dia eu exporto energia para a rede. Durante a noite eu recebo energia da rede. E aí eu acabo ajudando o sistema elétrico para que eles acabam ajudando, né? O que sobrou acaba indo para a rede acaba usando, né? E eu acabo no lucro porque eu acabo não gastando energia, né? Então eu fico autossuficiente em termos de energia. Bem, então isso é permitido no Brasil a partir de 2012, tá? Solução normativa 472. Em 2015 foi aberta uma nova consultoria para tentar mudar um pouco isso, né? E, então existem algumas alterações, principalmente no módulo 3 do Prodist, que em junho de 2017 eles estão fazendo mais alterações, agora eles querem colocar uma taxa, porque assim, por exemplo, em Santa Catarina, até 2019, até agosto do ano passado, a gente pagava ICMS para energia solar, essas de geração distribuída. Né? Agora não paga mais, pelo menos isso, né? Uma redução de imposto. Mas existe a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, a TUSD não é, quem gera energia elétrica na geração distribuída não paga a TUSD na geração solar. Eles querem que as pessoas comecem a pagar agora, né? Porque de certa forma é um subsídio para quem gera energia solar. Isso é um incentivo para a pessoa poder instalar energia solar. Pagando essa taxa, ela tem que pagar o dobro, basicamente, porque ela tem que pagar a tarifa para usar o sistema e para enviar energia para o sistema. Né? Claro, se ela não enviar energia para o sistema, se ela só gerar localmente, ela não vai pagar a TUSD, porque só se ela tiver um excedente, né, que ela envie energia para o sistema. Aí ela paga por enviando essa energia para o sistema. Porque, em teoria, você é um gerador de energia que está ganhando dinheiro com gerando energia, né, como os outros grandes geradores pagam essa TUSD, você também teria de pagar. Esse é o argumento, basicamente, que é empregado, porque senão as pessoas, as outras pessoas estão financiando essa taxa. Né? Tem uma série de discussão aqui, né? É difícil de colocar um ponto agora em tão pouco tempo, mas fica a questão de reflexão, se é interessante ou não diminuir esse subsídio para poder ganhar esse retorno com a TUSD. Tá? Bem, existe a micro e a mini geração distribuída, tá? Microgeração é até 75 kW e acima de até 5 MB, de 65 a 5 MB é mini geração, certo? Aqui tem uma série dos procedimentos, se alguém tiver interesse, né, de como deve ser feito para você poder instalar, viabilizar esse acesso para fazer a geração distribuída. Né? O sistema de medição da geração distribuída, pessoal, ele é bidirecional, ou seja, ele tem que ter o fluxo dos dois sentidos. Ele tanto tem que medir energia indo quanto energia voltando da rede. Tanto energia ativa quanto energia reativa. Tá? Principalmente nas indústrias. E aí, como é que funciona o sistema de compensação de energia? Né? Então, você compra
você tem sua energia, né? Daí o que acontece? Você vende energia para a rede, só que você não ganha dinheiro com isso, né? Não ganha dinheiro. Você simplesmente ganha créditos. Então esses créditos sem descontos em contas futuras, se você não produz a mesma quantidade de energia. E você pode transferir esses créditos para um outro consumidor, uma outra unidade consumidora que seja no seu CPF. Ou CNPJ, se a sua unidade for em CNPJ. Não consegue transferir CPF para CNPJ. Mas você consegue mandar para outros lugares, né, com o mesmo CPF, para abater a conta de luz em outro lugar. Você consegue abater a conta de luz, você não consegue ganhar dinheiro com isso. Né? Foi assim que foi feita a energia de 2012. Mas já é um ganho, né? Você já diminui a conta de luz, já é alguma coisa. Então, aqui tem mais detalhes, né, sobre essa questão de como é que funciona. E aí você pode compensar, né, no mesmo posto, principalmente em outros horários, né, em ponta, fora de ponta, intermediário, enfim, quando a gente trabalhar com tarifas de energia, isso vai ficar mais claro. Beleza, então, pessoal? Então, seria isso, basicamente. Eu não vou entrar nessa parte de tarifação, porque a gente não viu tarifação ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Qualquer dúvida, vocês comentem, né? Ou mandem um e-mail, enfim. Se gostaram, deem um like no vídeo, então. Então é isso. Então, boa semana a todos e até a próxima aula.